E para analisar a vitória do Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Foi o melhor jogo do Paulistão. Juan, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos do Caderno Regional. De fato, eu acho que o grande jogo tem gols. E esse clássico com 3 gols, com virada, emoção, os 3 foram três belos gols. Eu acredito que foi, sim, até o momento, o grande jogo do Campeonato Paulista, até porque as duas equipes estavam com seus times titulares, estavam querendo a vitória. E eu acho que esse foi o grande diferencial. A gente vê aí, acabou de ver o gol do Palmeiras, que embora seja um gol de escanteio, mas o zagueiro apareceu bem no meio da área do Santos e foi um belo gol. E os do Santos, acho que não tenho o que falar, foram belos gols. Eu acho que o primeiro gol eu destaco o passe do Vitor Ferraz para o Ricardo Oliveira, antes dele fazer assistência para o Renato. Ricardo Oliveira é super bem posicionado, em nenhum momento ele fica impedido. Eu acho que vale destacar isso, esse posicionamento do Ricardo Oliveira na frente. E o Vitor Ferraz tocou ali a bola, mas mérito para o Ricardo Oliveira que recebeu bem. Aí ele avançou com a categoria dele, fez o passe para o Renato. E o último gol não tenho o que dizer, né? O último gol, o passe do Robinho, toda a jogada inicial com o passe do Robinho e o golaço do Ricardo Oliveira, que matou a bola ali meio sem querer, mas já aproveitou aquilo e deu a cavadinha na frente do goleiro. Eu acho sensacional. Eu concordo que foi o melhor clássico até o momento, sim. E o que dizer sobre o técnico interino Marcelo Fernandes? Juan, manteve a mesma base do Anderson Moreira, continuou vencendo, pode ser efetivado? Olha, ele foi efetivado, viu, Paulo? O presidente Modesto Roma deu entrevista coletiva hoje no CT Rei Pelé e a gente tem as imagens aí, a entrevista do presidente para conferir. Marcelo Fernandes, junto com o Sérgio Bernardino, o Serginho Chulapa, e junto com o Edson Nascimento, o Edinho, é a nova equipe, que já... Nova não, porque é a equipe técnica permanente que assume o comando do Santos Futebol Clube nesse momento, um momento que nós temos a responsabilidade de manter o grupo, manter o trabalho, manter a filosofia. É uma decisão do grupo, ouvindo torcedores, conselheiros, sócios, elenco, todos, a diretoria, o comitê de gestão, todos os profissionais que trabalham no Santos. Então, uma decisão de consenso entre todos nós, para que nós pudéssemos atender à vontade de todos que queriam que ficasse o Marcelo Fernandes. Não é uma escolha entre Marcelo, Dorival e Wagner. Entendemos que o momento é de ficarmos com a nossa comissão técnica permanente, respeitando a alma do grupo, a alma do Santos Futebol Clube. Juan, e em relação ao Gabigol, ele deve continuar como opção no banco de reservas? Olha, Paulo, eu acredito que sim. A gente ainda voltando a falar do jogo do Palmeiras, você vê que o Ricardo Oliveira fez o segundo jogo bom dele e eu acredito que o Gabigol, com o tempo, ele vai recuperando espaço. Tem ali o Ricardo Oliveira para ele se espelhar e eu acho que assim, às vezes o Ricardo Oliveira sair da equipe ou por suspensão, às vezes para ser poupado, ele que aproveite a posição. Mas eu acho que o Ricardo Oliveira não pode sair da equipe mais. Agora, só voltando aqui ao assunto do Marcelo Fernandes, merecida essa contratação? Eu acredito que sim, viu, Paulo? O Anderson Moreira, ele conseguiu encaixar a equipe do Santos, mas ele não se encaixou no Santos. Ele permanecia insistindo com a contratação do Walter, por exemplo, que é um jogador que está fora de forma, que seria péssimo para o elenco. E aí vem o Marcelo Fernandes, que já está há 6 anos na equipe, como auxiliar técnico, trabalhou com grandes treinadores no Santos e ele vai manter esse trabalho que o Anderson deixou. Ele não tem que fazer nada de diferente. Ele tem o apoio dos jogadores, ele vai fazer esse trabalho que o Anderson montou. Por exemplo, Vitor Ferraz vem bem, essas coisas que o próprio Valência, que o Anderson Moreira pediu, são fatores que o trabalho dele foi bom. E o Marcelo Fernandes, que tem identidade com o Santos, que vai dar espaço para os meninos da base, vai seguir a filosofia do time estar sempre avançando. E o melhor, Paulo, ele é mais barato. Eu acho que o Santos, não adianta, se você vai gastar um salário acima de 200, 300 mil, tem que ser com o Vanderlei Luxemburgo. Não adianta você ficar contratando por 500 mil, Dorival Júnior, Wagner Mancini, com todo respeito aos trabalhos deles, e até o próprio Dorival que foi bem no Santos, mas não cabe mais ficar pagando um salário tão alto assim para um treinador que não dá resultado. Você veja que o Santos recentemente pagava um salário muito alto para o Muricy, e o Muricy ao longo do tempo, assim que saiu o Neymar, ele mais deu prejuízo para o Santos do que retorno.
Então acho que foi muito acertada a permanência do Marcelo Fernandes. Eu estou confiante. É um profissional de Santos, né, da cidade. Um profissional da cidade, jogou no clube, conhece bem o clube e o melhor, se encaixa nas finanças do Santos, que o Modesto Roma a gente não pode esquecer. Há poucos meses a gente só falava de dívidas e do Santos quebrado. Hoje o Santos está bem, a melhor campanha da competição, mas não deixa de ser aquele Santos que ainda está quebrado. E aí essa entrada desse treinador mais barato foi excelente, está de parabéns o presidente Modesto Roma. Agora a gente muda um pouquinho. O Corinthians foi outro grande a entrar em campo ontem. Em casa, a equipe da capital venceu o São Bernardo por 1-0, gol de Malcom. O Corinthians, líder do grupo 2, com 22 pontos, 7 pontos a mais que a Ponte Preta e ainda tem um jogo a menos. Pois é, um jogo a menos, ainda invicto como o Santos. De novo o técnico Tite poupou a equipe, Wagner Love vem se destacando a cada jogo com a camisa do Corinthians. O Malcom, um menino que ano passado teve muito espaço, esse ano não teve tanto, fez o gol e está se destacando. O Corinthians segue aí conseguindo conciliar bem o Paulista e a Libertadores, que a gente acha que é difícil, né, sabe que é difícil, e mais 3 pontos, invicto, está de parabéns Corinthians. E só para constar, Juan, o São Paulo está em campo nesse momento contra o São Bento, no Morumbi. A partida que começou às 7h30 da noite segue em 0-0. E hoje, a gloriosa geração dos 60 anos, a gloriosa geração de 60 do Santos Futebol Clube, se reuniu no Museu Pelé para o lançamento de um livro sobre o rei do futebol. Coutinho, Pepe, Dorval, Clodoaldo. O Museu do Rei esteve bem movimentado nesta tarde, mas o que todos queriam mesmo... Ver o Pelé. Pelé chegou para o lançamento acompanhado dos amigos e recebeu a todos com muito carinho. Ao lado dos parceiros, realizaram um bate-papo relembrando histórias da época e curiosidades de bastidores. Os juízes chegavam para mim e falavam, Pelé, ou você ou o Coutinho, bota um esparadrapo branco no pulso para a gente saber quem é quem. E você botava, Coutinho? Coloquei por causa dos erros, né? Para não falar que quando errava era o outro. Ele errava era eu. Eu acertava era ele. O livro Segundo Tempo, de ídolo a mito, traz fotos da época e histórias marcantes da consagração do rei. Foi a Copa de 70 que consolidou Pelé como um mito do futebol. Uma pesquisa da revista Placar na época mostrou que mais de 40% dos brasileiros não queriam que o Pelé fosse para a Copa de 70. Ele foi, fez 4 gols, deu 5 assistências, fez 4 quase gols maravilhosos, foi escolhido o melhor jogador da Copa pela FIFA e aí sim o Pelé se consolidou para mim como um mito do futebol. No fim, os pequenos fãs que estavam ansiosos pela chegada do rei ainda tiveram seus momentos de glória. Pelé e o autor Odir Cunha autografaram todos os exemplares da criançada. Tá aí mais um livro sobre o Rei Pelé, o rei do futebol, realmente merece todas essas homenagens, né, Juan? Merece, Paulo, e que interessante, que bom para Santos ter o Museu Pelé aqui e o Pelé sempre aparecendo na cidade, falando da cidade. Até voltando à questão do Marcelo Fernandes, o Pelé gostou da ideia, porque ele foi questionado, né, na entrevista que ele deu após ali assinar os livros para as crianças, e ele gostou da ideia, ressaltou que o Marcelo Fernandes é daqui da cidade, já jogou no Santos, conhece o clube e também ficou surpreso, porque o Edinho, filho dele, vai também estar nessa comissão técnica fixa e foi confirmado como auxiliar técnico também permanente do Santos. Ele gostou da ideia, pediu para o pessoal gravar esse momento, mas é bacana. O Pelé, ele é a maior imagem do futebol, ele é do Santos Futebol Clube, eu acho que isso agrega muito para o Santos e merece todas as homenagens, merece esse livro do Odir, que é um especialista no Santos Futebol Clube, é especialista no futebol, e eu acho que vai ser um excelente livro, eu estou louco até para ler esse livro ainda. Tá certo, Juan, obrigado pelas informações, boa noite para você. Eu que agradeço, Paula, boa noite aos amigos.